Queridos irmãos e queridas irmãs, aqui no nosso santuário de Santo Antônio, e queridos irmãos e queridas irmãs que através da rádio difusora e também pelas nossas redes sociais acompanham a Santa Missa. Domingo passado terminou o tempo litúrgico do Natal e começou o tempo comum da liturgia. O que significa esse tempo comum? Serão 34 semanas interrompidas pela Quaresma, pelas festas pascais, e nós vamos até praticamente novembro, depois que voltarmos da Páscoa, celebrando o tempo comum, onde o Evangelho vai nos falar sempre da atividade missionária de Jesus, os sinais que ele realizava, as palavras que ele proferia. Também nesse tempo comum, nós vamos escutar de modo especial aos domingos, trechos das cartas dos apóstolos e dos livros dos profetas. Hoje, Deus vem aqui dizer ao nosso ouvido, dentro do nosso coração, como eu falei no início da missa, alguns importantes, simples, mas valiosos ensinamentos para a nossa vida. Primeiro, Ele quer fazer uma aliança conosco. Aqueles que são casados têm aliança no dedo. E todo mundo que se casou e tem ou teve a sua aliança, não sabe onde começou a confecção dela e onde ela terminou, porque não tem um sinal onde o ourives começou a confeccioná-la e onde ele terminou. É uma coisa só. Se Deus quer fazer uma aliança conosco, significa que a sua vida está dentro da nossa vida e a nossa vida está dentro da sua vida de Pai misericordioso, onde a gente não consegue entender como que Deus nos ama tanto, o princípio da aliança, e como que Ele continuará nos amando na eternidade, a conclusão desta aliança. Deus é maravilhoso e nos trata não fora do seu coração, mas dentro do seu coração. E Ele quer nos iluminar, como disse hoje na primeira leitura, falando de Jerusalém, o brilho dessa cidade, o brilho que para a nossa vida é o próprio Jesus, que vem ao nosso encontro iluminar os nossos passos nesse mundo. Então, sabe, meus irmãos, se eu disse agora uma grande verdade, que Deus é maravilhoso, nós podemos dizer que Deus nunca está distante da nossa vida. Quando a gente peca, quando a gente faz alguma coisa que não está de acordo com a vontade dEle, quando nós falamos coisas que não precisávamos ter falado, significa que nós estamos tentando quebrar a aliança. Mas Deus é mais forte. Eu não busquei fazer essa aliança. Ele quis fazer aliança comigo. Cada um pode colocar-se nesse eu. Ninguém de nós disse assim para Deus: eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Ele disse primeiro: eu quero fazer uma aliança com vocês. Agora cabe a mim, cabe a todos nós, conservar essa aliança. E um dos meios que a gente tem para conservar essa aliança é conservar dentro da nossa vida o Espírito de Cristo. E aí vem os talentos que nós escutamos na segunda leitura de hoje. Os talentos. Mas
todos os talentos, o apóstolo disse na segunda leitura, todos fortalecidos e unidos no mesmo Espírito. E que Espírito que é esse? É o Espírito de Deus, que nos deu seu Filho e fica conosco através do Espírito Santo. Então, sabe, meus irmãos, com tudo aquilo que a gente sabe naturalmente fazer, nós revelamos os talentos que Deus nos deu. Um sabe falar, o outro sabe iluminar a vida das pessoas, um sabe ajudar, o outro sabe conduzir, um sabe fortalecer, o outro sabe que precisa do fortalecimento. Então nós vamos vivendo nesse mundo, cumprindo uma missão como Jesus cumpriu. E o nosso talento é espalhar, através dos nossos bons pensamentos, através das nossas palavras e de modo particular através das nossas atitudes, espalhar no mundo o Espírito de Cristo. O único perfeito, eles encontraram ainda defeito e o crucificaram, Jesus. Nós não somos perfeitos, mas a gente precisa buscar essa perfeição. E existem outros talentos que nós vamos descobrindo dentro da nossa vida. Vou dar um exemplo simples. O café que a mãe da família faz. E que às vezes aos domingos, alguém diz assim, ligando para a mãe, mãe, nós vamos aí, hoje à tarde, tomar um cafezinho com a senhora. Mas ninguém fala, eu vou levar o café, mãe. Por quê? Porque todo mundo quer beber do café que a mãe vai coando todos os dias. Porque aí eles dizem assim quando tomam o café, mãe, ninguém faz café igual a senhora. Não é o pó misturado na água com ou sem açúcar, com adoçante ou nem adoçante. Não é esse o café. Através daquele sinal do café na xícara, a mãe com o pai tem dons especiais. O amor que eles criaram os filhos, o amor que eles transmitem aos filhos, o jeito que eles acolhem os filhos, noras, netos, genros dentro de casa, ali é o café verdadeiro. Ou seja, eles têm um talento de amor dentro do coração. E por isso, às vezes você vai dizer, mas meu pai nunca passou por uma escola, minha mãe nem soube assinar o nome dela, nem sabe assinar. Porque talento não precisa de escola, talento precisa de fé e de amor dentro do coração. E fé e amor, a gente experimenta da graça de Deus conosco. Não tem uma matéria lá na escola que a gente vai desde pequeno até se formar, que se chama amor, fé. Não. Isso são coisas naturais, que existem dentro de nós e que nós precisamos multiplicá-las, porque elas nos foram entregues pela graça de Deus. Então, através dessas situações tão bonitas, tão simples, do nosso arroz e feijão de cada dia, ou seja, das coisas comuns que vão acontecendo, Jesus usava de tudo aquilo que o povo vivia para, com aqueles exemplos da vida deles, evangelizar, mostrar o reino do céu para eles. Ele continua muito perto da nossa vida, por gestos tão simples que todos os dias nós temos oportunidade de experimentar. E finalizo a homilia falando um pouquinho só sobre o trecho do Evangelho. Eu acho interessante São João, quando ele conta esse primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná, ele diz assim,
que naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali no casamento, e depois ele diz: Jesus e os discípulos também foram convidados. Ele não coloca, naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. Jesus, seus discípulos estavam lá e a mãe de Jesus também. Não. Primeiro ele colocou, a mãe de Jesus estava lá. E em seguida relata que o vinho faltou, a alegria da festa faltou. E quem descobriu? A mãe de Jesus. Ela percebeu, o Evangelho fala, que estava faltando vinho. E quem foi lá pedir para Jesus? A mãe. E ele escutou e ele realizou o primeiro milagre. 2 pontos importantes aqui para nossa reflexão: a presença da mãe na família, junto com o pai. A mãe descobre naturalmente o que está faltando dentro da casa. Não é lá se está faltando apenas arroz ou feijão, mas ela descobre e ela ilumina a vida do pai, ou os dois juntos descobrem o que está faltando de vinho na vida da família. Vinho não é o vinho que a gente compra ali no mercado, mas o vinho da alegria, o vinho da paz, o vinho da unidade. Os pais, meus irmãos, sofrem muito quando os filhos estão divididos. Os pais sofrem muito quando os filhos estão passando por apertos. Os pais sofrem muito, quando eu digo pais, eu quero dizer pai e mãe. Eles sofrem muito quando os filhos estão tristes ou doentes. E eles são os primeiros a se alegrarem quando os filhos estão alegres. E eles descobrem tudo o que falta dentro de casa, como Nossa Senhora. E são nossos pais, pai e mãe, que não esquecem todos os dias de dobrar os seus joelhos para rezar e pedir a Jesus aquilo que está faltando dentro da família. Como Nossa Senhora fez, ela foi diante de Jesus e disse: eles não têm mais vinho. E Jesus transforma aqueles potes de água no melhor vinho que existia naquele momento. E já era o final da festa. E a fartura foi grande, para a gente poder entender o segundo ponto que eu quero meditar com vocês. Quando a gente tem o Espírito de Cristo realizando a sua ação bondosa dentro da nossa vida, a gente tem aquilo que é o melhor. Vocês pensam que o melhor está lá na poupança do banco que a gente tem, ou numa aplicação, ou nos quarteirões e quarteirões que você comprou? Você pensa que o melhor está lá naquela casa linda ou no lugar tão bonito que você trabalha? Você pensa que o melhor está naquela passagem que você possui para viajar? Você pensa que o melhor está naquilo que acaba? Não. O melhor é a graça de Jesus dentro da nossa vida. E essa graça nos santifica. Ela não acaba, ela é eterna, pois ela nos acolherá um dia no céu, quando terminar a nossa caminhada aqui na terra. Você nunca será condenado pelas casas, pelos quarteirões, pelas viagens, pela poupança, pelas aplicações, por tudo que é material. Não, você nunca será criticado nem condenado por Deus. Mas se a gente não tiver o Espírito de Cristo
iluminando e fortalecendo, conduzindo a nossa vida. Nós não conseguimos multiplicar os talentos, nós não temos a verdadeira felicidade, porque Cristo não acaba e as outras coisas acabam. Cristo é eterno e é nele que a gente tem que se apoiar, hoje, sempre e cada dia mais. Então, nesse primeiro início, vamos assim dizer, logo no início desse tempo comum da liturgia, Deus veio dizer: eu quero me casar com você, eu quero que você esteja comigo, quero fazer uma aliança de amor com você, quero que os talentos que eu lhe dou sejam multiplicados, e desejo também ser o vinho melhor dentro da sua vida, para você transbordar esse mesmo vinho no coração de tantas pessoas. Professemos nós